ao vivo com o Manhã News, agora às 7 horas e 1 minuto. Participa aqui com a gente, deixe seu recado no Twitter, @Manhã News. E agora nós vamos conversar sobre distúrbios alimentares com o psicólogo Gabriel Tarragó. Gabriel, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Explica pra gente, quando fala em distúrbios alimentares, todo mundo já vem na cabeça anorexia, bulimia, essas coisas, né? Qual a diferença entre esses dois males, né? Anorexia e bulimia? Bom, a anorexia é caracterizada por uma recusa em manter o peso, né, seja o peso ideal, aquele adequado, em geral por conta de uma restrição, né, de uma dieta restritiva, né, de alimentação. E a bulimia se caracteriza por episódios de compulsão alimentar seguida. Esses episódios são seguidos de estratégias, métodos compensatórios, né, que é o vômito induzido, laxante, exercício físico em excesso, tem várias estratégias. Além desses dois, tem também um menos conhecido, né, que é classificado como transtorno da compulsão alimentar periódica, que é muito parecido com a bulimia, só que não tem esses métodos compensatórios. Quais são os métodos desse, então? Não tem. São, Entendi. na verdade, o que acaba acontecendo é culpa, a pessoa né, pode, inclusive, engordar, né, por conta disso, mas são episódios que acontecem assim, em curto período de tempo, coisa de 2 horas, a pessoa come muito, né, e vários tipos de coisas, né? Mas é um transtorno não tão conhecido, tem uma menor incidência, e os mais famosos realmente é a anorexia nervosa, né, como é chamada, e a bulimia nervosa. E o que leva uma pessoa a adquirir essa anorexia, a bulimia? Então, como eu costumo falar em psicologia para qualquer coisa, né, nunca tem uma causa única. Né? Na verdade, é um conjunto de fatores socioculturais, genéticos, neuroquímicos, né, familiares, enfim, não dá para você determinar isolar-se um único fator. É lógico que existem alguns grupos que são mais propensos, né, a desenvolver isso, principalmente a anorexia, grupos profissionais, né, como atletas, jockeys, né, apesar de não ter tanto, modelo, que é o mais conhecido. Né? Agora, tanto a anorexia como a bulimia também, os transtornos alimentares, eles são muito antigos, né? Muita gente acha que é alguma coisa da modernidade, eu já ouvi falar. mas existem relatos da Idade Média, tá? Por volta de 1300, dentro de um contexto religioso, né? Até porque o jejum sempre foi considerado alguma coisa que levava à santidade. Né? Um sacrifício, né? Digamos que essa santidade foi trocada pelo critério beleza, né, nos dias atuais. Mas existem relatos não só na Idade Média, 1600, de coisas muito parecidas. Entendi. Pode falar. Não, é que eu lembro que geralmente a pessoa demora para procurar ajuda médica, né? A pessoa não se enxerga doente, né? Por que isso acontece? Então, os transtornos alimentares, em especial a anorexia, eles estão muito associados a uma série de outros transtornos, né? O que a gente chama de comorbidade, né? Quando está associado a outros transtornos. Um transtorno muito comum que aparece junto com a anorexia é o que a gente chama de dismorfismo, né? Transtorno dismórfico, né? Ou seja, você tem uma imagem do corpo, né? Da forma do corpo, né? Dismórfico quer dizer isso, né? Ou seja, você percebe o seu corpo de um jeito diferente. Né? Então, no caso do anoréxico, né? Ele não percebe que está magro, né? Ou seja, ele se sente gordo. Ele olha no espelho Ele se vê gordo no espelho. Então, isso acaba também proporcionando uma resistência. Né? E existem outros ganhos também, né? Por exemplo, a perda da ansiedade por conta dos métodos, né, compensatórios, no caso da bulimia, a insistência em se manter magro, isso tudo ajuda a pessoa a não procurar tratamento, né? É muito difícil. E quais são os tratamentos, então, para esses distúrbios? Então, os tratamentos precisam ser combinados, viu, Juliana? Varia de pessoa para pessoa, se dependendo do caso, assim? Não, normalmente tem que combinar tratamento psicológico, farmacológico. O próprio tratamento psicológico, às vezes, precisa se subdividir em terapia individual, terapia familiar. Depende do caso, na verdade, você está certo nesse sentido, né? Eu acho que até mesmo para o diagnóstico, né, a gente tem que analisar caso a caso. Agora, o que se sabe pela literatura é que somente tratamento farmacológico isolado não resolve, né? Tem que ter a psicoterapia associada.
Em geral, psicoterapia de cunho cognitivo-comportamental. É uma terapia que se divide em alguns estágios, né? O primeiro estágio, inclusive, é justamente fazer com que o sujeito reconheça, né? E, digamos assim, ocorra adesão ao tratamento, né? O tratamento começa de uma forma mais intensiva e depois vai trabalhando outros aspectos para manutenção e termina com um trabalho para diminuir o risco de uma recaída. E é verdade que esses distúrbios não têm cura, então a pessoa sempre vai ter isso com ela e, como você falou, pode ter a recaída, pode voltar sempre, ou então fez o tratamento, passou, ela nunca mais vai ter esse tipo de problema? Depende. No caso da anorexia é mais complicado, né? As estatísticas mostram que existe, por exemplo, uma anorexia mais crônica, às vezes a recuperação é parcial, né? A bulimia os tratamentos têm resultados mais efetivos, né? Assim como também, aliás, eles podem se combinar também, né? Então é muito complicado porque às vezes começa com anorexia, passa para bulimia. E a bulimia também pode virar um quadro de anorexia? É mais difícil, O comum é uma anorexia incluir quadros de bulimia. Até porque a bulimia, é mais fácil a bulimia se resolver do que virar uma anorexia. Os próprios amigos e familiares dessas pessoas que começam a perceber essa mudança, né, Gabriel? São eles que às vezes não parte da pessoa, né? São as pessoas que convivem que falam, olha, tá diferente, tá estranho. E às vezes essas pessoas também podem buscar ajuda de um profissional. Vamos supor, procura um psicólogo, como você falou, olha, eu tenho um amigo que você não podia intervir. Como que acontece isso também? Deve, né? É lógico que nenhuma terapia funciona a revelia, né? Tem que ter essa adesão. Mas é lógico que as pessoas, e como você falou, Douglas, as consequências, né, o impacto, né, desses transtornos realmente é muito social, né? Afeta muito o grupo. O que acaba acontecendo, por exemplo, fobia social, às vezes fica associada, falta de habilidade social. Então, a terapia também ajuda a resolver esse tipo de problema que pode estar associado, né? Baixa autoestima, ser muito suscetível a críticas, né? Então, por exemplo, a terapia tem que ajudar a pessoa a desenvolver expectativas reais em relação ao seu corpo, ao seu peso, e também ser mais tolerante a críticas, né, das pessoas. Normalmente, as pessoas que são muito sensíveis a críticas, elas também podem desenvolver esses quadros mais facilmente. Gabriel, pode ser que tenha mãe lá em casa com um filho ou uma filha com um desses distúrbios. O que essa mãe deve reparar no filho e falar, poxa, talvez tenha um problema aí, nesse caso dos distúrbios alimentares, né? Então, é difícil tanto o autodiagnóstico como o diagnóstico, assim, digamos, no senso comum, né? Mas existem indicadores, desde disfunções orgânicas, né? Porque quadros... No início é difícil, né? Mas à medida que o quadro vai se desenvolvendo, podem ter alterações orgânicas, alteração do próprio sistema digestório, descontrole, né? No caso da bulimia, vômito descontrolado, o peso, né? Que acaba, normalmente, por exemplo, a anorexia, ela vai ser considerada quando o sujeito está... Pele e osso. Não, começa com 85%. Assim, não começa, né? Mas assim, com 85% do peso já é considerado bulimia. É lógico que se cair mais do que isso, já é até, às vezes, até caso de internação. Agora, é difícil detectar no começo. Inclusive, por exemplo, no caso da bulimia, por exemplo, né, a anorexia tem essa questão da perda de peso. A bulimia não, né? Às vezes o sujeito pode até ser gordinho. Então, é verdade. E dá para camuflar isso muito bem. Às vezes as pessoas podem não reparar, né, que ele induz o vômito ou coisa e outra. E dependendo do grupo, às vezes esse peso, essa falta de peso, né, pode ser inclusive valorizada, né, como a gente sabe que é às vezes. Sim. Gabriel, é mais homem ou mulher que sofre com esses males? Dá para mensurar isso? Não? Os transtornos alimentares é uma coisa muito estranha, porque acho que de todos os transtornos psicológicos é o que tem mais diferença, né, de incidência
de gênero, a diferença de gênero. Cerca de 90, 95% dos casos são com mulheres. Entendi. Isso talvez seja por questões culturais mesmo, mas com exceção daquele outro transtorno que eu falei, né? O transtorno de compulsão alimentar periódica acontece bastante com homens. A proporção acho que é mais ou menos de 3 para 2, 3 mulheres para 2 homens. Agora a anorexia e bulimia é mais com mulheres. Aquela neura que toda mulher tem, né? Uma gordurinha aqui, outra lá, e começa a ficar cada vez mais neurótica e para de comer e pode desencadear uma anorexia. Sim, mas existe um limite, né? Acho que essas pequenas neuras todo mundo tem direito de ter. Né? O problema é saber lidar, por isso que eu falei, é importante desenvolver a autoestima e essa resistência, não é resistência, mas uma tolerância, né, a críticas. Um trauma na infância também pode desencadear isso, né? Então, na psicologia existem várias vertentes, né? Tem algumas vertentes que valorizam muito essa ideia de trauma. Dentro da psicologia cognitivo-comportamental, a gente não acredita muito que um episódio único possa desencadear tanta coisa, né? Normalmente, como eu falei, né? É um conjunto de coisas. É óbvio que pode ter um início, né? Alguma coisa que começa a instalar um padrão comportamental diferente, mas dificilmente um trauma, né? Normalmente é um conjunto, né? Uma sequência de acontecimentos e fatores que vai levando. Entendi. Como você já explicou, até queria que você reforçasse de novo, o tratamento, então, nos casos, né, diagnosticado, é com medicamento, né, e depois com uma terapia. Combinado. Juntos, né? Combinado, juntos. Esse medicamento, quem daria, então, é o psiquiatra. É o psiquiatra. O psicólogo não pode receitar remédio. Normalmente, o psicólogo, quando ele é procurado primeiro, ele encaminha um psiquiatra para uma avaliação e, muito provavelmente, dependendo do caso, aí vai o tratamento psiquiátrico, medicamentoso, junto com a terapia. E tem um tempo médio de duração para esse tratamento? E varia muito. Como qualquer terapia, isso... como o tratamento é difícil, não dá para falar que em poucos meses se resolve. Né? Às vezes, são alguns casos mais complexos, eles podem levar até anos. Né? Mas não tem, pelo menos assim, eu não conheço estatísticas em relação a isso. Mas, como é um caso complicado, né, esses casos de transtorno alimentar são complicados, normalmente a terapia ela se prolonga um pouco. E deve demorar mesmo por conta da saúde da pessoa, porque a anorexia leva a queda de cabelo, a pele também fica toda prejudicada, sem contar outras questões mais complexas do organismo. Isso, é verdade. Junta também depressão, casos graves, às vezes, tentativa de suicídio e acidentes, por exemplo, no caso da bulimia, as estratégias, né, compensatórias, né, de tentar perder o peso de alguma forma, às vezes complica demais o organismo, né, acaba afetando, altera, né, o funcionamento. Então, a terapia também tem que ajudar, aliás, eu esqueci de falar, né, mas às vezes um tratamento com nutricionista também é importante, né, porque a gente também não pode... né, passar uma dieta, mas, por exemplo, um controle alimentar é necessário. Com certeza. Sim, isso é importante. Então, estabelecer uma alimentação regular e compreender como que isso pode ajudar na saúde. Aliás, essa é uma etapa importante da psicoterapia, né, entender como que aquilo representa um problema e como que existe uma possibilidade de ter uma vida saudável, né, do ponto de vista alimentar. Beleza, tá certo então. Gabriel, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente no Manhã News. A oportunidade. Obrigada, Gabriel. Bom dia. Bom dia.